Olá. A reforma administrativa em análise na Câmara propõe mudar a forma de contratação no serviço público. Atualmente, há os servidores concursados, que têm estabilidade, e os ocupantes de cargo de livre provimento, que podem ser admitidos e demitidos ou exonerados, como se diz, a qualquer momento. A proposta cria 5 novos vínculos. E para entender quais são eles e as possíveis consequências dessa mudança para o serviço público, eu recebo 2 deputados que integram a comissão especial encarregada de analisar a proposta. Tiago Mitrô, do Novo, de Minas Gerais, e Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão. Senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E para quem nos acompanha, poder entender melhor de que nós vamos falar, eu vou fazer uma breve explicação. A proposta que o governo mandou define 5 vínculos. Um vínculo por prazo determinado, que é o que já existe, por exemplo, recenseadores do IBGE, professores temporários em alguns estados. Um vínculo de experiência, que é uma espécie de etapa de transição para efetivação em outros 2 cargos, 2 tipos de vínculos, o por prazo indeterminado e o cargo típico de Estado, e, por fim, o cargo de liderança e assessoramento. Deputado Tiago Mitrô, eu começo pelo senhor, e como não temos muito tempo, eu gostaria de entender melhor alguns desses vínculos. Pela proposta do governo, a PEC 32, somente os ocupantes de cargos típicos de Estado têm possibilidade de alcançar a estabilidade. O senhor concorda com essa ideia, que seja só uma fração do serviço público que tenha direito à estabilidade? Agora, sobretudo, quais seriam esses cargos que teriam esse direito? Maristela, acho que a sua pergunta ela vai muito ao encontro da principal crítica que eu tenho a tentarmos estabelecer essa questão de cargos típicos de Estado, porque essa discussão de quais seriam os tipos de Estado é uma discussão interminável, né, onde nós vamos ter aí quase todas as carreiras do serviço público querendo se qualificar como carreiras típicas de Estado. Então, a meu ver, seria muito mais produtivo, ao invés de entrarmos no mérito de quais são carreiras típicas, quais são carreiras não típicas, a gente discutir os vínculos em si e quais seriam condições ali para perda do cargo. A Constituição já prevê 3, né, que é a insuficiência de desempenho, apesar de ainda não ser regulamentada, né, o processo administrativo disciplinar ou a perda ali por uma sentença transitada em julgado. Os 3 precisam de aprimoramento ou regulamentação e eu acredito que nós precisamos ainda prever outros tipos que outros países do mundo têm previsto, como, por exemplo, a obsolescência da carreira ou a falta de demanda. Imagina, com a mudança demográfica que nós estamos vivendo no Brasil hoje, né, inúmeras posições que foram contratadas pensando na atual composição demográfica, daqui a 20 anos não vão mais ser necessárias. O Estado precisa ter essa flexibilidade de se reorganizar, né, de acordo com as mudanças que a sociedade passa. Então, eu acho que seria mais produtivo não discutir fim de estabilidade ou quais são cargos típicos ou não típicos, né, mas quais são as previsões para eventual redimensionamento da máquina pública, incluindo exoneração, né, daquelas carreiras que ficarem obsoletas, né, e isso tem que acontecer para os cargos típicos e não típicos. Tem cargos típicos que também podem ficar obsoletos, e não acho que vamos aí nos ter de discutir um eventual redimensionamento dos cargos típicos também, por serem típicos ou não. Então, eu acho que esse conceito trazido pelo governo de separar na Constituição o vínculo do típico do não típico, eu acho que pode trazer mais problemas do que ajuda, mas, por outro lado, temos sim que discutir aí outros critérios para eventual exoneração e perda da estabilidade, obviamente sem abrir margem para perseguição política, para ingerência indevida e para arbitrariedades. E não é isso que a PEC traz. A meu ver, ela não abre margens para essas arbitrariedades e demissões sumárias, né, mas sim ela abre espaço para que a gente discuta de forma técnica e serena outras eventuais condições de perda do cargo, além das já previstas na Constituição. Ok, deputado, obrigada. Deputado Bira do Pindaré, eu gostaria de ouvir em relação ao mesmo ponto. O senhor concorda com o deputado Tiago Mitrô que a questão principal não seria definir quais são as carreiras que teriam estabilidade ou não? E já queria trazer um exemplo prático que está bem perto da nossa realidade. A gente viu recentemente um servidor do Ministério da Saúde
que é irmão do deputado Luiz Miranda, atualmente ele é chefe de importação do Departamento de Logística do Ministério da Saúde. Ele esteve à CPI, fazendo a CPI da Covid do Senado, fazendo uma denúncia. Antes disso, ele procurou o Ministério Público Federal também para fazer uma denúncia da possibilidade de que haja alguma ilegalidade, alguma irregularidade na compra de vacinas. Trazendo por exemplo prático, esse servidor, que é um servidor, me parece que de nível técnico do Ministério, ele se sentiria tão confortável para fazer isso se ele fosse um servidor que não tivesse a estabilidade que tem hoje? Então, Maristela, esse exemplo, ele define toda essa discussão. Porque, veja, nós não podemos adotar como critério para a estabilidade no serviço público a integrar uma carreira típica de Estado. A estabilidade não pode ser vista como um privilégio. Está provado mais do que nunca, em razão exatamente desse episódio recente que o Brasil inteiro tomou conhecimento, que a estabilidade é uma garantia, né? Este servidor que você se referiu, ele não é considerado e nem seria considerado por essa PEC 32 uma carreira típica de Estado. Portanto, ele poderia ser simplesmente demitido e jamais a gente saberia e tomaria conhecimento da gravidade dessa denúncia que ele revelou. E mais do que isso, ele também ocupa uma função que, uma vez introduzindo o cargo de liderança e assessoramento, não será mais um cargo ocupado por servidores de carreira. Hoje, esse cargo que ele ocupa, somente um servidor de carreira pode ocupar. Pela PEC, qualquer pessoa vai ser um livre provimento, vai ser uma indicação política. Então, vejam a gravidade do que é essa emenda constitucional. Ela deixa o Estado brasileiro, a sociedade brasileira, completamente desprotegida em relação à corrupção. Se nós queremos combater a corrupção, nós temos que derrotar esta PEC 32. Então, esse é o entendimento básico e que agora ficou muito mais consistente os nossos argumentos em razão desse exemplo concreto que acaba de ser revelado para o país. Obrigada, deputado. Deputado Tiago Mitrô, eu sei que essa questão dos cargos de livre provimento, as lideranças, assessoramento, também é um tema que o senhor tem falado bastante, né? A estabilidade dos servidores públicos, ela visa, entre outras coisas, garantir a manutenção de uma burocracia protegida, né, de eventuais desmandos de gestores que entram e saem conforme mudam os governos, ou as diretrizes de um mesmo governo, e a profissionalização dos serviços e a continuidade administrativa. Como garantir que não haja um excesso de cargos comissionados que ponham a perder esses princípios? Mas, primeiro, só contribuir aqui com os pontos trazidos pelo Bira e pela sua pergunta anterior. A PEC não prevê que um servidor como o irmão do Luiz Miranda, né, o Luiz Ricardo Miranda, pode ser demitido sumariamente, né? Ele fazendo uma denúncia, não existe previsão na PEC de que ele seria exonerado no dia seguinte e nada assim. O que a PEC prevê, e que eu acho que tem que aprimorar de acordo com o que eu falei anteriormente, é que os servidores de contrato indeterminado, algo assim, pode haver outras previsões de perda do cargo que não as atualmente previstas na Constituição. Entre essas previsões, não vai haver demissão por denúncia contra o Estado, contra o presidente. Vai haver obsolescência da carreira, vai haver ausência de demanda da população por aquele serviço, tudo isso regulamentado e previsto em lei. Inclusive, a PEC traz por lei ordinária, eu acredito que tem que ser aí uma lei complementar, né, para que a gente coloque exatamente quais seriam as possibilidades de perda do cargo. E entre essas possibilidades, eu e outros que defendem essa ampliação, jamais defenderemos, né, a possibilidade de perda de cargo de um servidor específico por ter feito uma denúncia, né, que em relação a esse ponto, o deputado Bira, né, todos aqueles que se preocupam podem contar com a minha defesa, até porque eu acho que Bolsonaro tem que ser investigado em relação à denúncia que foi feita pelo Luiz Ricardo Miranda. Em relação aos cargos comissionados, né, o que a PEC fez também, para mim, está incompleto.
ela prevê o fim da reserva de 50% de servidores dos cargos comissionados, que eu acho que é uma direção correta, porque a reserva de servidores não impede nomeações políticas, né? Nós temos historicamente aí casos de servidores que, para assumir posições políticas de indicação, tiveram que se filiar aos partidos do governo, né? No governo Lula e Dilma tem inúmeros casos, né, de servidores que dizem que só ocuparam posições de chefia porque se filiaram ao Partido dos Trabalhadores, ou outro partido da base do governo, e eram servidores de carreira. Então, a reserva de 50% de servidores não elimina ali a indicação política para cargos comissionados, né? Ela só toma uma outra configuração. E a PEC elimina essa reserva de 50%, mas, por outro lado, não coloca nada no lugar, e aí está um problema dela, né? E nós já apresentamos uma emenda para que o padrão de ocupação dos cargos comissionados seja processo seletivo. E é algo que governos do Brasil inteiro têm feito. O governo do PT, do Camilo Santana, no Ceará, tem feito seleção de cargos comissionados. O governo Zema, em Minas, do Novo, tem feito seleção de cargos comissionados. O governo do Eduardo Leite, do PSDB, no Rio Grande do Sul, tem feito seleção de cargos comissionados. O governo Bolsonaro, através da ENAP, tem feito seleção para determinados cargos comissionados, né? Então, nós apresentamos uma emenda, porque deixar 100% em aberto, concordo que é ruim, né? Mas a reserva de servidores também não elimina indicações políticas. Então, a gente tem que ter critérios para ocupação dos cargos comissionados, né? E veja só o que acontece quando tem critérios. A maior parte dos selecionados são servidores, né? O exemplo aqui é da Secretaria de Planejamento do Governo de Minas, né? De 8 subsecretários que foram selecionados via processo seletivo, 7 eram servidores de carreira. Porque quem conhece o funcionamento da máquina, o planejamento do Estado, são os servidores. Então, quando você avalia por critérios técnicos, você seleciona quem tem conhecimento de causa e mais condições de realizar um bom trabalho. E quem está dentro do funcionalismo tem muito mais condição e não precisa ficar buscando QI, né? O quem indica para ver se vai sobrar um cargo comissionado para esse servidor. Ele tem que simplesmente demonstrar ali a sua competência. Então, é isso que a gente defende, além da redução expressiva de cargos comissionados no Brasil, que é muito excessivo, a gente precisa reduzir isso bastante, mas aí não vai ser na PEC. Aí é um trabalho junto com o Executivo para que ele extingua, né, dezenas aí, ou pelo menos milhares de cargos comissionados excessivos que tem no governo federal, assim como o governo do Novo tem feito em Minas. Em Minas, a gente cortou, né, milhares e milhares de cargos comissionados. E para isso a gente precisa do apoio do governo federal, porque não podemos fazer via legislativo. Mas eu defendo a redução drástica do número de comissionados. Obrigada, deputado. Deputado Bira do Pindaré, eu acho que é importante a gente dizer que o fato da pessoa ser um servidor concursado não a torna imaculada. Assim como não ser concursado, de pronto a pessoa já vai entrar ali para fazer algo devido. Eu acho que não é essa questão. É muito importante que isso fique claro para quem nos assiste. Agora, o deputado Tiago Mitrô tocou num ponto, ele deu exemplo que em Minas Gerais, a maioria das pessoas que foram aprovadas no processo seletivo para determinado cargo eram servidores de carreira, em função do conhecimento que eles têm, né, da estrutura do Estado, de como funciona o Estado. Agora, no caso de servidores admitidos sob o vínculo de prazo indeterminado, a ausência de estabilidade não tende a provocar maior rotatividade, com a consequente perda de produtividade, descontinuidade administrativa e mesmo elevação de custos, porque esses servidores, que, como bem disse o deputado Tiago Mitrô, são profundos conhecedores do funcionamento da máquina pública, eles vão estar certamente na mira do setor privado. Sem dúvida, nós vamos ter aí uma disputa desses quadros com o setor privado, mas eu queria retomar o raciocínio do Tiago, dizer que apesar das boas intenções que ele revela aqui para nós, que eu considero importante, mas sem a estabilidade, né, o Luiz Ricardo não teria a menor condição de revelar o que aconteceu no caso da Covaxin, né? O Bolsonaro estaria aí totalmente protegido nessa operação vergonhosa, né, de corrupção envolvendo vacinas, que o Brasil tanto precisa nesse momento. Então, a estabilidade, repito, não é um privilégio, é uma garantia, não para o servidor, mas para a sociedade. Então, é muito importante a gente frisar isso. A segunda coisa que eu queria observar na fala dele, que eu considero importante, é que eu concordo com a ideia dos seletivos para a ocupação dos cargos técnicos
enfim, no poder público em geral, nas instâncias do Estado, da União, dos estados e dos municípios. Mas é bom que se diga que esses cargos técnicos, nós não podemos aceitar alteração na Constituição que prejudique a exclusividade dos servidores públicos de carreira de ocupar esses cargos técnicos. Nós estamos, inclusive, prejudicando a carreira dos servidores, porque hoje, para os servidores públicos, a perspectiva que ele tem de carreira é a ocupação desses cargos. Esse é o reconhecimento que ele pode ter até pelo seu desempenho. Então, se a gente simplesmente transforma todos esses cargos técnicos, que são milhares, né? Veja bem, só para ter uma ideia, estudos revelaram agora que hoje Bolsonaro sozinho ele nomeia 6.000 pessoas, que são cargos comissionados e indicações políticas no governo. Com esta PEC aprovada, ele vai poder nomear até 100.000 pessoas. Quer dizer, é um absurdo, é uma coisa inaceitável, é destruidor do ponto de vista da oferta de serviço público para a população. Então, é essa preocupação que a gente tem. Então, eu concordo com a ideia do seletivo, acho que é uma coisa louvável, mas nós não podemos aceitar a alteração que está sendo feita, que transforma cargos técnicos de ocupação hoje exclusiva dos servidores de carreira para ser ocupado por indicações políticas. Isso é voltar no tempo, isso é um retrocesso. Nós vamos ter o maior aparelhamento político e ideológico do Estado de todos os tempos. É isso que nós não concordamos. Deputado Tiago Mitrô, nosso tempo está praticamente esgotado, então, de forma bem objetiva, o governo defende que a mudança na forma de seleção e no regime de contratações e seleções vai contribuir para aumentar a inovação e melhorar os serviços prestados à população. O senhor avalia que essa proposta efetivamente contribua para isso, nesse aspecto da mudança dos vínculos? Maristela, só para dialogar primeiro com o deputado Bira aqui, né, esse número dos 100.000 eu acho que é bastante questionável, tá? Eu vi um estudo que foi feito por um consultor do Senado recentemente que falava que chegava a 1 milhão de cargos no Brasil. A gente estudou esse estudo e acho que tem várias falhas ali nesses números, mas depois a gente debate o detalhe, que até porque eu acho que independente de qual número for, é muito alto e temos que reduzir o número de cargos comissionados no Brasil. Isso aqui é um ponto que eu quero deixar bem claro. Em relação ao objetivo da PEC, eu acredito que sim, Marcela, a gente precisa discutir essa questão trazida pelos vínculos do servidor com o Estado. O Estado brasileiro tem que servir ao cidadão, e os vínculos formados entre o servidor e o Estado tem que ser o melhor possível para que o Estado possa se adaptar para poder entregar melhores serviços para a população brasileira. Como eu falei, eu tenho várias sugestões de melhoria para a PEC. A Frente Parlamentar que eu presido tem, ao longo dos últimos meses, estudado essa PEC e vamos protocolar hoje uma emenda substitutiva global com inúmeras sugestões de melhoria ao texto trazido pelo governo. Então, eu entendo que, fazendo o trabalho que temos que fazer, eu, Bira, os demais membros da comissão, de melhorar o texto do governo, não aceitando o texto do governo simplesmente como ele veio, mas trabalhando para que ele possa evoluir, a gente vai ter condições de entregar ali em agosto para a sociedade brasileira uma nova versão dessa PEC com as correções necessárias ao que recebemos e com isso deixar o Estado brasileiro mais adaptado às necessidades que estamos hoje no século XXI. E sempre bom lembrar, a PEC 32 de 2020 é apenas uma das inúmeras peças necessárias para uma ampla reforma administrativa. Depois temos inúmeros outros projetos, como o do fim dos supersalários, regulamentação da avaliação de desempenho, temos estudado a criação, a autonomia da Secretaria de Gestão de Pessoas para que seja um órgão com independência dentro do governo para poder ali estabelecer as políticas de gestão de pessoas. Enfim, tem muito caminho pela frente ainda para a gente poder tornar o Estado brasileiro mais moderno, mais eficiente e mais justo. É esse o nosso objetivo. A PEC 32, corrigida pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, é apenas o primeiro passo para isso. Deputado, muito obrigada. Deputado Bira do Pindarel, eu formulo o senhor a mesma pergunta. O senhor acha que essa mudança de vínculos vai contribuir efetivamente para o que o governo anuncia, que é melhorar a qualidade do serviço público e a inovação? Não, no formato apresentado, de maneira alguma. Inclusive, é bom que se destaque que um dos vínculos que vão ser criados é o vínculo de experiência, ou seja, estão transformando
o estágio probatório numa etapa do concurso público, né? Isso quebra, inclusive, um dos princípios da Constituição, que é o princípio da impessoalidade, porque a seleção, evidentemente, vai ter influência das pessoas, né, que chefiam os órgãos, que comandam os órgãos e que comandam a política dentro daqueles órgãos ou dentro daqueles governos. Então, nós não podemos concordar com esse formato apresentado, vínculo de experiência, o prazo determinado que passa a ser o servidor em geral, né, o cargo típico de Estado que preserva e retira da PEC o poder legislativo, retira o poder judiciário, retira as forças armadas, quer dizer, esses setores vão ficar de fora da PEC, não vão ser atingidos pela PEC na medida em que criam o cargo típico de Estado e enquadram esses segmentos dentro dessa categoria. E, além disso, a questão dos cargos de liderança e assessoramento, que vai ser, como já disse, uma forma de aparelhamento político do Estado como nunca se viu. Então, evidentemente que esse formato é muito prejudicial e certamente isso vai afetar não apenas os servidores públicos, mas afeta a sociedade sobretudo porque os serviços públicos serão desmantelados, educação, saúde, segurança pública, tudo vai ser afetado em razão desse novo formato de vínculos que essa PEC traz. Por isso mesmo é que nós vamos lutar para que a PEC seja derrotada. Nós não acreditamos que seja possível que, mesmo com alterações, a gente possa tirar um saldo positivo em relação a essa proposta apresentada pelo governo Bolsonaro. Deputado, muito obrigada. Eu conversei com os deputados Thiago Mitrô, do Novo de Minas Gerais, e Bira do Pindaré, do PSB do Maranhão, sobre a proposta de reforma administrativa, especificamente a mudança nos vínculos dos servidores públicos com o Estado. Se você tem interesse em acompanhar o andamento dessa proposta, você pode ir na página da Câmara, no alto da página Atividade Legislativa, Propostas Legislativas, marcar a PEC de Proposta de Emenda à Constituição. O número é 32, o ano 2020, você cadastra o seu e-mail e você passa a ser notificado de toda a movimentação dessa proposta na Câmara dos Deputados. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.